Olá, pessoal! Continuando hoje a nossa aula sobre os tipos de ventos. Não é isso? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os ventos alísios e contralísios e também as monções. Começando pelos ventos alísios, não é isso? Os ventos alísios e contralísios, eles são considerados do tipo constante, ou seja, eles sopram continuamente na mesma direção. No caso dos ventos alísios, dos trópicos para o Equador, e os contralísios do Equador para os trópicos. Bom, o Equador é a região que recebe maior incidência de radiação solar, isso nós bem sabemos, o que vai provocar um maior aquecimento da superfície terrestre nessa região. Então, o ar aquecido que se forma aí próximo à linha do Equador, ele sobe e vai seguindo em direção às regiões polares. Esfriando, quando ele chega ali na altura dos trópicos, ele se esfria e ele começa a descer, não é isso? As variações de pressão formadas em virtude das mudanças na temperatura do ar deslocado formam os ventos que sopram dos trópicos em direção ao Equador, como a gente observa aqui, nessa imagem, né? Os ventos alísios sopram sempre dos trópicos em direção ao Equador. Os ventos alísios, eles têm a característica de serem constantes e eles soprarem mais próximos à superfície, serem quentes, são ventos quentes, fazendo com que a água evapore, o que os torna úmidos e provoca chuvas. Então, os ventos alísios são os responsáveis pela formação das chuvas aí nas regiões próximas à linha do Equador. Em contrapartida, nós temos os ventos contralísios. Os ventos contralísios recebem esse nome porque eles são contrários, o deslocamento dele é contrário ao dos ventos alísios. Enquanto os ventos alísios sopram dos trópicos para o Equador, não é isso? Os ventos contralísios sopram do Equador para os trópicos. E também de maneira constante, mas em altitudes mais elevadas. Não é? Esses ventos sopram em altitudes mais elevadas. Os ventos contralísios, eles são frios e eles levam o ar seco para as zonas tropicais. O vento frio é o vento seco, então eles levam o ar seco para as regiões tropicais, tá? Evitando a formação de nuvens, então ele prejudica a formação de nuvens. Devido a isso, as chuvas nessas regiões tornam-se raras, né? E a incidência do sol é maior por onde eles passam. Isso explica o motivo de os maiores desertos existentes no mundo se localizarem justamente em regiões que sofrem a ação dos ventos contralísios, tá bom? Então, os ventos alísios sopram dos trópicos para o Equador, e são ventos carregados de umidade, né? São responsáveis pela formação das chuvas nessas regiões. Já os ventos contralísios são ventos frios que sopram do Equador para os trópicos, são ventos secos, não é isso? Dificulta a produção de nuvens e, consequentemente, a formação de chuvas. Por isso que os maiores desertos, inclusive o deserto do Saara, se localiza aí na região sob a influência dos ventos contralísios. Depois dos ventos alísios e contralísios, nós temos as monções. As monções são ventos típicos das regiões sul e sudeste da Ásia, que de forma sazonal, ou seja, que ocorre sempre nos mesmos períodos, na mesma época, mudam a sua direção, podendo causar períodos de intensas chuvas ou períodos de rigorosas secas. E aí as monções, elas são divididas em duas categorias. As monções de inverno, também chamadas de monções terrestres, e as monções de verão, também chamadas de monções marítimas. Começando aqui pela primeira imagem, que destaca para a gente as monções de inverno, não é isso? No inverno, os oceanos, eles demoram mais tempo para perder o seu calor do que o continente.
né, de modo que vai ocorrer um acúmulo de ar mais denso no continente. O ar carregado de umidade, ou seja, mais denso, que vai provocar aí uma zona de alta pressão sobre o continente, ele vai se deslocar em direção aos oceanos. Não é isso? À medida que ele se desloca em direção aos oceanos, ele vai transportando a umidade presente no continente. Então, ele retira a umidade que estava em cima do continente. Como resultado, ocorre um período com rigorosas secas. Tá? Então, no período do inverno, na região do sul e sudeste da Ásia, é um período em que a seca predomina. Por quê? Porque o vento de alta pressão que se forma em cima do continente, carregado de umidade, como ele é mais denso, acumula uma pressão maior, ele se desloca em direção ao oceano. Ou seja, ele transporta a umidade para o oceano, ele retira a umidade do continente. E sem a umidade não há formação de chuva. Tá bom? Por isso que a monção de inverno, também chamada de monção terrestre, se caracteriza aí por um período de rigorosas secas. Em contrapartida, nós temos a monção de verão. A monção de verão, ela também é chamada de monção marítima. E o que vai acontecer? Durante o verão, o continente ele se aquece mais rápido do que o oceano, formando uma zona de baixa pressão em cima do continente, como a gente observa aí. Como o ar em cima do continente vai se aquecer mais rápido, o ar aquecido, como a gente já estudou, ele é menos denso, ele tem uma densidade menor, consequentemente, ele forma uma zona de baixa pressão. E uma alta pressão no oceano, como a gente observa aí. Devido a esse fato, o ar úmido do oceano vai se deslocar para o continente, ou seja, ele vai ter um caminho contrário agora. O ar úmido que está em cima dos oceanos, que forma aí uma zona de alta pressão em cima dos oceanos, se desloca em direção ao continente, transportando muita umidade para o continente. Quanto maior a umidade, maior a incidência de nuvens e, consequentemente, aumenta aí a concentração de chuvas. Então, nesse período da monção de verão ou monção marítima, ocorrem intensas chuvas na região aí do sul e do sudeste da Ásia. Certinho, gente? Espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre os ventos alísios, contralísios e as monções. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, dê o seu like e participe sempre do nosso canal. Até mais!